Boa tarde a todos, boa tarde. Sabadão, não é isso? Estamos aqui com esse sol, clima bom. Estamos aqui nos preparando para o aprimoramento da advocacia, não é isso? Então, primeiro agradeço o convite, em primeiro lugar, das unidades da Amazo aqui do Espírito Santo, que me convidaram e foram muito carinhosos e a acolhida foi espetacular. Também agradeço ao OAB aqui do Espírito Santo. Agradeço a SEAIC, que é a Comissão Estadual da Advocacia em Início de Carreira. Falei certo, não falei? Falei. SEAIC. Perdão. SEAIC. Então, desculpa por existir. A SEAIC, Comissão Estadual da Advocacia em Início de Carreira. Agora sim. E eu espero que eu possa ir vir de coração aberto mesmo, de mente aberta, de corpo e alma, para que eu possa passar para vocês um pouquinho da minha experiência no meu escritório, como que é a gestão do escritório, porque é algo que infelizmente nós não temos na graduação. É algo que eu sempre falo que a gente aprende na raça, a gente aprende na prática, e eu quero tentar passar, e eu montei um PowerPoint também para que a gente pudesse acompanhar e que vocês pudessem compartilhar comigo o que eu já passei no passado e que provavelmente vocês estão passando agora. Tá? Eu vou usar o microfone móvel, tá bem? Acho que ele está funcionando aqui, está funcionando. Ó, gestão do escritório. Eu, na hora que veio esse convite e com esse tema, naturalmente eu aceitei de plano, porque é um tema que eu adoro falar, um tema que eu gosto muito de falar. Mas o desafio é como deixar a palestra atraente, como deixar a palestra de uma forma que a gente consiga realmente compartilhar a experiência, que vocês entendam o que eu passei e que eu possa passar dicas interessantes do que você aplicar, especialmente isso é fundamental, como aplicar tudo isso na prática. E mais uma vez eu reitero, eu acho que é algo que a OAB tem que se movimentar e o pessoal que cuida do direito lato sensu também tem que se movimentar. Quer dizer, a gente tem alguma matéria assim na graduação, gestão de escritórios, até porque a gente tem matérias, com todo respeito, que até são importantes, mas não tem importância em trazer ensinamentos básicos em como montar o escritório. E só um dado que eu não sei se todo mundo aqui conhece. Quantas faculdades de direito nós temos no Brasil? Vamos comparar com a Europa, por exemplo. Eu fiz agora meu pós-doutoramento lá em Coimbra. Eu estou indo fazer meu segundo pós-doc agora na Espanha. Então, quando a gente compara com a Europa, quantas faculdades de direito tem em Portugal, por exemplo? É um país, Portugal. Quantas vocês acham em Portugal? Portugal tem 6. Lá nós temos 6 faculdades de direito. E o Brasil tem quantas? 1000 e fumaça, e já foram aprovadas mais 150, acho que faculdades de direito também. Ou seja, a gente já tem mais da metade dos estudantes de direito do mundo. Pensa nisso. Pensa que, arredondando, de cada 2 pessoas que estudam direito no mundo, uma estuda aqui no Brasil. Então, realmente, a dimensão disso aqui no Brasil é absurda e a gente tem que partir dessa premissa. Embora o Brasil, eu sempre falo, o Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Obrigado pela água. Deixa eu adiantar aqui. Esse é um pouco do meu currículo, da minha vida acadêmica, do que eu faço também. Eu sou membro efetivo de comissões da OAB e eu tenho meu escritório chamado PMR Advogado, e lá eu sou sócio advogado, consultor e também dou parecer por lá. E eu coordeno toda a parte trabalhista do Amazo, na parte de pós-graduação, preparatórios, etc. Também qualquer dúvida que vocês tenham aí nessa área, a gente fica à disposição. E mais, no final da palestra a gente vai sortear também bolsas do Amazo, o que eu acho que vale a pena. Sempre é bom vir aqui, ganhar um brinde, isso é fundamental. Vou sortear livros meus também, a ideia é justamente essa. Tá? Bom, esse é meu escritório, chama PMR Advogado. Como eu disse, como a gente pensa em fazer uma palestra em gestão de escritórios, vejam como nós montamos como se fosse o logo, a marca do escritório. Então ficou assim, PMR, por quê? Porque nós somos em 3 sócios fundadores, tá? Pereira, eu, Marinelli, que é o Marcelo Marinelli, e a Cláudia Rodrigues, que é tipo a minha esposa, entendeu como é que é? Então a gente tem também a sociedade, inclusive no escritório lá, o que depois eu vou chegar aqui, é um desafio ainda maior, né? Porque a gente tem, né, todo um detalhamento que acaba misturando o aspecto pessoal, profissional,
eu quero passar essas questões ainda para vocês. Hoje nós temos muitos outros advogados, temos parceiros, temos escritórios, mas desde a origem vem assim. Tinha uma outra pessoa, e já adiantando a exposição, que fazia parte do escritório, que ele acabou saindo da sociedade, porque ele acabou indo para uma outra área, e só estou abrindo a palestra falando assim, porque isso acontece em quem pensa em montar um escritório com sócios. Então pode acontecer que você tenha entrada e saída de pessoas, e o meu escritório passou por isso, tá? Nesse novo formato ele já tem 8 anos de existência, já está na Paulista, e nessa toada, nesses 8, já advogo antes, mas nesse formato, nesse perfil, ele já tem 8 anos, a gente tem uma história anterior, mas tivemos aí a saída desse meu sócio, que hoje ele desenvolve, somos amigos, mas é óbvio que mesmo assim, ainda a amizade deu uma enfraquecida, né? Porque a saída em si ela foi um pouco tormentosa, vamos dizer assim, e esse é um desafio também na gestão, quando nós chamamos sócios que são nossos amigos. Eu vou procurar trazer para vocês vantagens e desvantagens em relação a esse ponto, mas no perfil atual tá assim, Pereira Marinelli Rodrigues, tá? E aí nós montamos esse logo, vamos dizer assim, e o site é esse. A gente até pensou em mudar o endereço, porque é www.advpmr.com.br, né? A gente pensou em mudar isso, mas fizemos uma pesquisa, e é curioso que como as pessoas ainda colocam muito .com.br, e por isso que a gente manteve, e a gente agora acabou de passar, estamos passando por uma grande reformulação no site também, que é algo, tudo que a gente aprende na prática, e a gente não tem efetivamente essa preparação na graduação, tá? Bom, eu tenho 3 livros aqui mais atuais, que falam inclusive da reforma, esse, a CLT Comparado Urgente. Eu tenho meu manual de processo, que eu vou sortear, inclusive segunda-feira eu estou entregando a nova edição desse manual para sair, já está com novas atualizações também. E o livro de prática, tá? Que eu também vou sortear, que é um livro que eu tenho modelos de peças, e para essas edições eu aumentei quase 200 folhas, está com quase 1000 folhas lá, sobre prática trabalhista também, eu dou dicas da prática, etc, etc. Bom, esses são os meus contatos, alguns aqui tem, outros não. Hoje eu uso preponderantemente o Instagram, Professor Leone, e YouTube, Leone Pereira. Hoje todo mundo está migrando para YouTube, né? Virar um youtuber também, que eu acho que é uma linha que a gente pode desenvolver. Mas está lá, eu estou gravando vídeos e colocando, subindo lá no meu canal no YouTube. Eu tenho também os outros contatos, mas hoje eu uso especialmente o Instagram e o YouTube. Qualquer coisa, podem entrar em contato. Tá bem? Pessoal, vamos lá. Vamos começar então, feita toda essa introdução. Eu procurei montar alguns tópicos, algumas perguntas e desafios de gestão, e preocupado especialmente nessa questão da gestão em como gerir. Deixa eu só. Bom, vamos lá. Primeiro ponto é o desejo de empreender. E é algo que eu bato muito nessa tecla, e até por fazer parte de comissões, então eu me sinto na liberdade de conversar lá com o meu presidente lá em São Paulo. A gente tem lá o Marcos da Costa, está no momento agora de eleições. Então veja, qual é a diferença? E falando bem sincero, porque eu já tive cursinho, eu já tive franquia e hoje eu tenho meu escritório. Então eu particularmente, desde quando eu comecei a trabalhar lá atrás, e depois eu conto um pouquinho, eu tive uma história, eu fui DJ profissional, eu tive meio que mini empresas de eventos, etc. Então eu sempre tive essa vontade de empreender. E essa é uma vontade que eu acho fundamental. Eu confesso para vocês, eu me irritei um pouco com o vínculo empregatício. Eu nunca fui muito fãzão de ser empregado. Não é pelo fato de não obedecer ordens, não é nada disso. Mas eu acho que você fica muito engessado em diversos aspectos. É óbvio, quando você trabalha numa empresa como empregado, e eu tenho a ideia do advogado empregado, associado, o que seja, aonde você fica amarrado? Se você quiser ganhar mais, entre aspas, você está lascado. Porque o escritório, a empresa não vai se emocionar e pagar um salário maior para você, porque aquele dia você estava melhor arrumado, etc. Então, para você ganhar mais, ou você faz hora extra, ou trabalha à noite, ou trabalha de sábado e tudo mais. E para mim, tá? Data máxima vênia, eu sempre achei que o vínculo empregatício engessasse muito. Por isso que lógico que eu ia partir para outros caminhos que não fosse o vínculo empregatício. Então, particularmente o vínculo empregatício, ele não se adequa ao que eu sou, a essa minha vontade de empreender, essa minha vontade de adquirir coisas, de movimentar,
é participar de uma construção. Eu não sei se todo mundo que está assistindo aqui a palestra tem isso. Eu tenho uma vontade muito grande de contribuir para a sociedade. Ou seja, se eu monto meu escritório e eu posso contratar um aluno ou ex-aluno para ser meu estagiário, para ser meu advogado, etc, etc, eu acho que eu estou participando da sociedade, eu acho que eu estou ajudando de alguma forma na movimentação do mercado. Porque se não tivesse, por exemplo, eu para empreender e montar meu escritório, eu teria esse número reduzido de vagas, lógico, só em relação ao meu escritório, porque o meu escritório não teria realizado essa abertura em relação a esses postos de trabalho. Então eu acho que essa vontade de empreender tem que estar muito presente em quem queira montar o seu escritório, especialmente quem queira gerir. Porque uma coisa eu falo, pessoal, eu falo com todo respeito, eu vejo que muita gente quer ganhar como um dono do escritório, quer ganhar como um dono de empresa, só que pensando como empregado, pensando como trabalhador. Isso influencia totalmente a gestão do escritório. Não adianta você achar que você vai montar seu escritório e, se você quiser ser bem sucedido, que você vai fazer o seu horário comercial bonitinho e que 5 horas você vai sair do escritório, passar na padaria, pegar pãozinho e 6 horas está na sua casa. Você me desculpa, especialmente no começo da carreira, não adianta. Se você quiser fazer isso, ok. Só que a resposta da vida vai ser esse ok mesmo. Você nunca vai sair de ser aquele advogado comum, aquele advogado que é como muitos outros que existem. Se você quiser ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. E eu começo sempre por aí. A gente só pode pensar em crescer, em evoluir, em ter um grande escritório, se as mudanças começarem internamente. As alterações exteriores, elas envolvem, em primeiro lugar, mudanças interiores. Então eu começo por aí, porque eu lembro que no passado eu não tinha essa cabeça. Isso eu confesso, e muito devo a minha esposa. Porque ela começou a trabalhar com 13 anos, e ela fez, antes de fazer direito, ela fez contabilidade, administração e depois direito. Então quando a gente montou o escritório, ela já trouxe toda essa visão empresarial, contábil, etc. O que na minha cabeça era surreal. Porque eu vim da graduação sem ter base nenhuma de administração, sem base nenhuma de contabilidade. Então esse diálogo com contabilidade, com administração, eu acho hoje que é fundamental e fez toda a diferença no futuro do meu escritório. Porque tem que ter alguém que pense como empresário, que saiba agir como empresário. Eu tive problemas, inclusive, na sociedade, do meu sócio, por exemplo, na hora que entrava honorários, já queria ter uma retirada alta. E você não pode pensar assim. Você tem que pensar na sua retirada, no seu pro bono, mas tem que retirar também no quê? Tem que pensar em deixar uma reserva para custos, se o mercado estiver em crise. Então hoje o escritório, depois de períodos que nós giramos o vermelho, hoje eu consigo segurar tranquilamente de 1 a 2 anos ele sem ter nenhuma entrada. Porque nós temos uma reserva lá, inclusive para pagar retiradas, porque a gente sabe que o escritório, e outra, tem que aprender assim, escritório, pessoal, altos e baixos. Então, quando eu abro a palestra falando desse espírito de empreender, você tem que saber que o raciocínio ele é diferente de quem é empregado. E eu digo mais, não me entendam mal. O vínculo empregatício, ele traz uma situação muito mais cômoda do que você ser um gestor, do que você ter o seu escritório. Porque o vínculo, pessoal, você bate seu cartãozinho, você trabalha, você bate seu cartãozinho, o seu sai e acabou. Final do mês tem o seu salário, etc. Ter escritório não é nada disso. Eu, pessoal, nessa trajetória toda, eu pensei em alguns momentos a fechar o meu escritório. Porque teve meses que eu tive que tirar do bolso. Especialmente no começo. E especialmente numa época em que era na área trabalhista, nós não tínhamos honorário de sucumbência. A gente cobrava 30% do êxito. Que êxito, pessoal? Que êxito? É uma pergunta, que êxito? Eu entro com a ação, lá em São Paulo a pauta estava para mais de 1 ano. Aí marcava a primeira audiência, que êxito? Aí que a gente recebe aquela crítica, agora está mudando um pouco mais, mas o porquê que o advogado trabalhista ele é neurótico em fazer acordo? Muitas vezes a gente faz acordo para quê, pessoal? Para pagar as contas. Simplesmente entra um dinheiro, você consegue pagar as contas. E isso acaba sendo fundamental. Então essa gestão financeira, essa gestão administrativa, passa por tudo isso.
que são detalhes que infelizmente a graduação não nos trazem e a gente aprende na prática. Agora que eu posso falar que eu estou ganhando uns alvarás muito interessantes, mas de processos de 7, 6 anos, 5 anos, 8 anos, agora quando entra bonito, né? Entra aquele tal, bonito, merece. Mas de um processo que eu trabalhei 6 anos, 7 anos, etc., cobrando do êxito e o cliente ligando praticamente todo dia ou toda semana no escritório. Então é algo que você precisa lidar. Então a primeira parte da palestra é essa. E é uma dúvida, e é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo e tem que ser honesto com você mesmo. O que você quer para a sua vida? Você quer ser advogado empregado, ou quando eu falo empregado é nessa outra parte, associado que seja, ou você quer ser empreendedor, ou você quer ser tomador de serviços, você quer verdadeiramente empreender? Pessoal, posso afirmar, e de coração, você não pode ter vergonha, não é todo mundo que tem espírito empreendedor. Não é todo mundo que tem perfil para ser dono de alguma coisa. E tudo bem. Qual é o problema? Nenhum problema. Eu não quero ter o meu escritório. Eu quero trabalhar no escritório, ou eu quero... Tudo bem, ok. Para mim não. Eu quis ter o meu escritório. Eu te falo, se der errado, eu vou montar outra coisa. Porque eu tenho espírito empreendedor. Eu gosto de empreender. Eu já me conheço. A instabilidade me motiva. É curioso isso, né? A estabilidade me desmotiva. E a instabilidade me motiva. Nem eu sei explicar. Ter altos e baixos, para mim é ótimo isso. Porque isso me faz sempre repensar a carreira, faz sempre você buscar coisa nova, essa inquietude. Mas isso é uma coisa minha. Eu gosto disso. Agora saiba que se você optar por isso, você com certeza vai trabalhar muito mais do que os seus advogados. Você vai trabalhar, pessoal, sábado, domingo, feriado. Você vai ter preocupações, já vou depois adiantar mais, com o café do escritório, com o material do escritório, se tem sabonete no banheiro, se tem papel. Coisas simples de gestão, mas que fazem toda a diferença. Pega muito mal o péssimo atendimento ou um atendimento mediano ao cliente. Eu te falo lá em São Paulo, eu recebo muito cliente por esses problemas de gestão. O cliente não é bem atendido, vai no banheiro sujo, ninguém retorna, não tem café, parece besteira. Mas faz um paralelo quando você vai num médico, num dentista. É só você fazer o mesmo paralelo. Você chega lá tudo sujo, banheiro sujo, não sei o que lá. Você volta? Ou você busca um outro profissional? Então qual é a nossa diferença para um consultório, para uma clínica? E outra, uma coisa que a OAB não admite. A gente tem que ter essa visão empresarial do escritório. Escritório é uma empresa que visa lucro. É aquela ideia, quem assistiu o seriado Sults, lembra que eles chamam de firma? A firma, é uma firma, pessoal. O escritório é uma firma. Você tem que ter uma preocupação empresarial com o seu escritório. Pelo menos do meu ponto de vista, eu não sou o dono da verdade. Eu só estou passando para vocês tudo que eu vivenciei e tudo que eu penso em relação ao meu escritório. Tá? Essa questão que eu coloquei. Vocação e histórico de vida. Posso afirmar com certeza, para vocês ficarem tranquilos. Quando eu nasci, não pensava em ser advogado. E eu tive um baita histórico de vida que me levava à não escolha da advocacia do direito. Então eu acho que tem que te confortar também. Eu fico muito feliz quando eu ouço história que a pessoa já nasce e desde quando era nascituro já pensava no direito já. Tem professor Damaso, eu cito um exemplo, Guilherme Madeira. Eu acho que ele já era juiz no plano espiritual já, né? Porque ele nunca teve dúvida do que ele queria. Eu fico emocionado quando ouço história, né? Porque eu tive tantas dúvidas na minha vida, ainda hoje eu tenho. Ele não. Acho que ele tinha 1 ano e já tinha um martelinho batendo de destino, sabe assim? Ele já julgava as pessoas, né? Com 1 ano já. Então tem gente que tem isso. Acho que o cara, sei lá por que nasce. Eu muito pelo contrário. Eu fui DJ. Pior que eu fui mesmo, pessoal. Eu toquei profissionalmente. A coisa que eu mais amo na vida chama música eletrônica. Muito mais que o direito. Muito mais. Eu tenho fascinação. Estava no avião agora vendo o quê? Vídeo do Tomorrowland, que está tendo na Bélgica. Estava lá. Fizeram um tributo ao Avicii, tal. Bom, mas eu não sei porque eu estou falando isso também. Não tem nada a ver com a gestão aí do escritório, no caso, né? Mas até hoje, assim, eu tenho um amor para música eletrônica incrível.
Depois fui fazer engenharia, tranquei no 3º ano, quase fiz educação física, quase fiz rádio e TV. Quando me formei, cheguei a prestar concurso. Foi uma pessoa vocacionada na advocacia? Não. Só que como que eu comecei a pegar gosto pela advocacia? Com a prática, com o tempo e pelo amor que eu tenho ao direito. Direito sim, direito eu tenho um verdadeiro amor como a música. Eu amo verdadeiramente o direito, eu tenho especialmente com a área trabalhista, que é a minha área. E aí, como que eu comecei a me envolver? Você participar e montar o seu escritório, ver ele crescendo, e essas pequenas conquistas vão fazendo com que a gente ganhe cada vez mais o amor pela profissão, a paixão pela profissão. E é curioso, a cada ano que vai passando, o meu amor pela advocacia está crescendo, e pelo meu escritório. Hoje eu sento lá na minha sala, e eu olho para aquilo e eu falo, eu sei o trabalho que deu para isso aqui estar de pé do jeito que está. Então isso dá uma motivação para a gente continuar. Então você pode ter a motivação também nessa conquista, também na trajetória. Então eu só abri esse tópico só para mostrar para vocês que se você eventualmente não tem aquela vocação que você acha que você não tenha, mas você pode também, trabalhando, empreendendo, gerindo, adquirindo essa vocação. Por isso que eu não acredito só em vocação inata. Eu também adoto a teoria por causa de mim, que existe uma vocação adquirida, não só inata. E se você não tem a vocação inata, você pode ter a vocação adquirida pelo trabalho, pela gestão, pelo esforço. É muito gostoso você ver o escritório crescendo e participar de tudo isso. Único dono do negócio ou ter sócios? Essa é uma pergunta que você tem que fazer também para você. Ontem à noite, eu estava em Erechim, Rio Grande do Sul. Terminou a palestra, veio uma advogada falar comigo, ela foi minha aluna. Ela decidiu montar o escritório sozinha. Ela é a única sócia, e ela tem, lógico, estagiário, tem advogado, etc. Mas ela é a única sócia. Eu perguntei para ela, nossa, mas você não tem medo de ser a única sócia? E ela falou, não, eu prefiro. Porque ela falou, eu me conheço. Ela falou bem assim para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de relacionamento profissional com as pessoas. Então eu prefiro eu ser a dona e eu mandar. Entendeu o raciocínio ou não? Não é que ela estava sendo petulante. É porque ela se conhece. Ela falou, eu tenho dificuldade de ter sócios. Porque espana. Eu prefiro eu decidir. Eu das cartas, ainda que eu erre. Eu, Leone, já discordo. Eu acho que é interessante você ter uma sociedade. Eu acho interessante porque, pessoal, em vez de uma cabeça eu estar pensando, eu tenho 2, 3, eu tenho uma comunhão de esforços. Na história do escritório, eu já tive problemas pessoais sérios com cada um. Você tem perda de familiares. Você tem situações em que é muito importante você contar com uma outra pessoa na gestão. Você poder fazer uma viagem e saber que ficou alguém na gestão cuidando do seu negócio. Então eu acho que é fundamental, Leone, você ter sócios. Eu particularmente não recomendo ser um sócio único. Mas eu sei que tem advogado que está optando em ser sócio único. Agora saiba, se gerir o negócio em 2 ou em 3, o desafio é grande, vocês imaginem sozinho. Preocupado com, de ponta a ponta, toda a complexidade do escritório. Por isso que eu falei para ela, olha, eu acho que num futuro próximo, você tem que repensar isso. De repente um sócio com participação menor, mas ainda assim você ter pelo menos um braço direito, alguém que possa te acompanhar. Agora você está no gás, você acabou de passar, mas pode acontecer alguma coisa que o escritório não pode depender exclusivamente de você. E qual que é o meu sonho? E eu vou trabalhar intensamente para isso. Que um dia o meu escritório gire praticamente totalmente independente de mim. Essa ideia. Ele tem que ter autonomia de você. Ele envolve o seu nome, envolve o seu trabalho, mas ele tem que girar sem você. Isso envolve até um desapego. Uma coisa é o seu escritório, outra coisa é você como sócio escritório. Curiosamente, são reflexões distintas que você tem que trabalhar na sua mente. Tá? Bom, é o que eu falei. Posso fazer tudo sozinho? Como escolher o sócio ideal? Como escolher a área de atuação e locação do escritório? Bom, particularmente, se posso fazer tudo sozinho, eu discordo. Agora, em relação ao sócio, aqui é muito difícil, pessoal. Você pode optar, eu vou te falar o que eu vejo muito de amigos e colegas aí em São Paulo,
Como que se dá a escolha do sócio? Qual que seria o sócio ideal para você pensar numa gestão interessante? O coleguismo e a amizade realmente representam o grande critério. Você vai chamar alguém que você conhece ou alguém que é seu amigo. No meu caso, eu tenho um grande amigo mais a esposa. Entendeu ou não? Vou falar de novo. Nós somos em 3 sócios fundadores. Um é um dos meus melhores amigos e a outra é a minha esposa. Então você entende que as relações profissionais elas se misturaram com as pessoais? Inegavelmente. Muitas vezes a gente está no escritório, a gente tem até lembrar que a gente está no escritório. Porque eu e meu sócio, a gente fala tanta besteira, mas tanta besteira, que vira uma baixaria, chega uma e fala, olha, vamos lembrar que a gente não está tomando uma, a gente não está no final de semana, a gente está aqui no escritório e tudo mais. Porque as relações se misturaram. Isso é bom, porque você tem uma proximidade com a pessoa, mas ao mesmo tempo isso é ruim. Por que isso é ruim? Vou contar um caso agora, sem entrar em detalhes. Eu estou desenhando uma nova forma de divisão lá, de retirada, etc. Eu já adiantei com o meu sócio. Já deu uma espanada nessa primeira observação que eu já fiz. Porque eu acho que do jeito que está, não está me agradando. E eu quero propor uma outra forma. Eu estou, desde o ano passado, falando com ele. Amaciando a carne. Por que eu tenho que fazer isso? Se eu pegar pesado, o que ele pode fazer, pessoal? Ele pode sair. E é interessante a retirada de um sócio na gestão? De forma nenhuma. Desse sócio que saiu, eu só não vou falar o nome porque ele é conhecido, ele é professor também, tudo. Assim, sangrou e a gente demorou pelo menos um semestre para colocar as coisas nos eixos. Então não é tão simples assim a retirada de um sócio, especialmente um sócio que era a cabeça, que encabeçava, que batalhava bastante. Então sempre a saída de sócio, ela é tormentosa, ela nunca é muito leve. Então se você puder compor amigavelmente, eu acho que vale a pena uma gestão. Por isso tem que ter trato. Se fosse uma relação um pouco mais distante, talvez eu teria uma liberdade maior de falar com ele. Nesse sentido, como ele é muito próximo, quando chega em assunto muito profissional, é natural espanar. Porque ele é meu amigo. Só que nesse momento, nós somos 2 profissionais, sócios, que precisamos desenhar uma nova forma de retirada, ou uma nova forma de trabalhar. E por que eu estou falando isso? Quem já teve aula comigo e me acompanha no Instagram sabe. Eu sou o workaholic, não tem como falar que não. Eu trabalho loucamente, eu amo trabalhar, eu gosto de trabalhar. E o trabalho traz uma dignidade para mim incrível. Então eu amo trabalhar. Eu não sei nem explicar o prazer que eu tenho em trabalhar. Então eu tenho um ritmo que eu reconheço. É difícil me acompanhar. É difícil você pegar pessoas, eu não estou falando que eu sou o único, mas que trabalham 12, 14, 16 horas por dia, todos os dias. É difícil você pegar. Todo mundo faz manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. É difícil. E ele falou para mim que ele não quer isso para a vida dele. Ele quer trabalhar mais leve. O final de semana para ele tem que começar sexta-feira, 5 horas da tarde. Tudo bem. Eu acho que está ok. Agora, daqui 2 semanas, vai ficar 15 dias nos Estados Unidos. Tipo em outubro. O que na minha cabeça é surreal fazer um negócio desse. Mas nunca eu ia fazer isso no meio de outubro. Eu sempre tento tirar um pouco, coincidindo com recesso, jamais no meio de um expediente forense. Mas isso é o que eu penso. Então eu falei para ele, eu falei, olha, isso não está me agradando. Eu acho que você tem o direito de trabalhar menos, sem problema, ok. Só que na hora da retirada, tem que retirar menos. Ou vamos dividir por área. Aí ele assustou. Porque hoje a área trabalhista está dando muito mais do que era cível. Eu falei, então a gente faz o seguinte, a gente divide despesa do escritório, o que entra trabalhista, a gente divide trabalhista, e o que entra civil, etc., a gente divide civil. E depois as outras áreas, a gente tem uma outra forma de participação, etc. Então a gente está nesse momento agora de redistribuição de retiradas. E não é brincadeira, não é fácil. Mas isso eu aprendi com um médico, eu fui. Fui no médico, meu workaholic, etc. E ele falou, olha, eu tive sociedade e agora só deu certo quando eu fiz isso aqui na clínica.
Então cada um ganha proporcionalmente ao seu trabalho. Ótimo. Aí ele falou assim para mim: se quiser vir uma vez por semana só, ficar vendo Netflix na mesa, fica lá, não tem problema. Só que vai ganhar proporcional ao Netflix. Eu que estou aqui de sábado, domingo, feriado, eu vou retirar muito mais do que ele está retirando, porque eu trabalho muito mais. Isso me agrada muito. Eu gosto muito de critério de meritocracia. Eu, Leone. E quando eu falo meritocracia, envolve não só quantidade de trabalho, mas se você consegue levar bons clientes para o escritório. Pessoal, eu estou sendo bem honesto com vocês. Eu acho injusto pessoas desiguais ganharem a mesma coisa. Eu acho injusto. O melhor tem que ganhar mais. O que trabalha mais tem que ganhar mais. Na minha cabeça é muito claro isso. Não é justo trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Não é justo não ter a mesma eficiência e ganhar a mesma coisa. E eu estou falando tudo isso porque esse é um problemaço no escritório, na hora de você definir retiradas, definir participações. Então o meu sonho agora, isso com quase 10 anos de escritório nesse novo formato, e a gente teve passado também, agora que eu acho que eu vou conseguir desenhar um modelo que me agrada, que a pessoa, eu estou com dificuldade de desenhar isso, mas a pessoa vai ganhar proporcional ao que trabalha. Isso me agrada muito. Ah, essa semana eu não quero trabalhar. Cara, se quiser ficar 15 dias fora, 30, não tem estresse nenhum. Só que a retirada vai ser proporcional àquilo que você se dedicou. Agora, como desenhar isso? Está lançado o desafio. Envolve o que, pessoal? Gestão. A base do escritório sabe disso aí? Não sabe. Isso são conversas de cúpula que a gente passa depois para a base do escritório. Tá? Bom, área de atuação. A área de atuação é muito relativo isso. Porque eu vou falar no meu caso. O começo é muito difícil, mas vale muito a pena. Eu peço para vocês terem paciência com o começo. O que eu sinto agora é que muita gente está muito ansiosa, o que é normal, querendo o resultado rápido. Eu tenho um aluno que acabou de passar no exame de ordem, está montando o escritório, já quer estar ganhando 30, 40, 50 mil por mês, já está no último andar. Eu falo: olha, pera, menos. Mas quem te disse que ia ser assim? Como assim? Eu não entendi. Sabe embargar de declaração? Não entendi a frase. Embargar de declaração para ver se consegue esclarecer. Não tem como, pessoal. É normal que existe uma trajetória, entende? Para você, para o escritório, só que você não pode desanimar. E tem que estar disposto, e vai dar certo, a pagar o preço disso. Eu estou falando agora para vocês, agora a gente tem mais de 8 anos, mas com 8 anos, a gente está começando a ter alvará interessante, de atuação intensa. No começo, assim, só o fato do cliente entrar no escritório, a gente já pegava a causa, independentemente da área de atuação. Pessoal, eu fiz crime, eu fiz GCRIM, eu fiz tributário, eu fiz família, eu fiz contrato. Nossa, eu lembro que a gente entrava no escritório, juro por Deus, marcava a reunião, eu falava: graças a Deus que marcou a reunião. Putz. Aí ele entrava. Ele estava contando o caso, eu já tinha pego o caso, entendeu? Olha, doutor, meu caso é o seguinte, o escritório faz júri, fazemos júri, é uma grande área de atuação aqui do escritório, uma especialidade nossa, realmente fazemos júri. Ah, tem família. Não só família, mas também fazemos sucessões, parte contratual, desde a LINDB até sucessão. Toda essa parte a gente acaba pegando aqui no escritório também. Ah, mas estou com problema trabalhista. Que bom que tocou no assunto. Temos a parte trabalhista e o viés previdenciário também para assessorar a parte trabalhista. Se precisar, nós temos assessoria esportiva, nutricional aqui também no escritório. A gente tem várias áreas aí de atuação. Ou não é assim, pessoal? Então, quando eu coloco aqui área de atuação nesse mercado, imagina. No começo, você vai ter que fazer outras coisas também. E aos poucos, as pessoas vão te conhecendo, você vai ganhando nome. É igual para quem quer dar aula, pessoal. Você acha que apareceu para mim dar aula em trabalho de primeira? Eu fui conseguir dar aula de trabalho depois de quase 5 anos de magistério. Eu fui dar aula de teoria geral do direito, constitucional, administrativo, processo civil.
Aí que apareceu uma vaga de trabalho. Eu falei, pô, até que enfim apareceu uma vaga de trabalho. Graças a Deus apareceu uma vaga. E quanto tempo eu fiquei suportando, porque eu sabia que lá na frente ia chegar lá. Então essa área de atuação é muito relativa. Então eu acho, o que eu estou sentindo? Que muita gente que acabou de passar na OAB, montou seu escritório, está querendo ter área de atuação sem estar conhecido, sem ter nome, sem... Fica difícil, né, pessoal? Ou não fica? Agora, você pega uma causa, faz um bom trabalho, essa pessoa fala para aquela pessoa, e fala para outra, o que vai acontecendo? Um vai indicando o outro, você vai trabalhando, fazendo um bom trabalho, e o escritório vai crescendo, as coisas vão acontecendo. Só que tem que ter essa paciência no começo da carreira? Tem que ter. Agora, lógico, depois que você tem um nome, depois que você tem um tempo, aí eu recomendo você se especializar. Porque hoje é cada vez mais difícil você ter uma atuação, já começa na gestão, em várias áreas. Tanto que hoje, pessoal, eu só faço trabalhista. Nem previdenciário eu faço, nem só trabalhista. Previdenciário, eu estou pagando uma pós-graduação para um advogado do escritório lá, eu estou abrindo esse braço. Outras áreas, eu faço trabalhista. Entrou em assunto previdenciário, por mais que eu estude bastante previdenciário, eu chamo um colega especialista para atender, porque eu acho que agora eu quero prestar um serviço diferente, pelo tempo que já tem, etc, etc. Mas eu acho que no começo vale a pena você pegar, vale a pena você encarar e fazer o escritório acontecer, as coisas acontecerem. Localização do escritório. Olha, também isso é muito relativo. O meu escritório, quando a gente decidiu instalar, o que a gente pensou, pessoal? Em preço. Por mais que eu já ganhava bem dando aula, mas ainda assim a gente pensou na sociedade, eu falei, eu vou começar pequeno, eu vou montar ele pequeno, até para ver se ele gira, se ele não gira, etc. Eu aluguei uma sala de 30 metros quadrados no centro de São Paulo. Comecei por ali, falei, aqui mesmo. Então a gente não podia nem respirar fundo de um lado, porque o escritório inteiro ouvia, porque nós éramos em 30 metros quadrados. Então a gente estava lá pequenininho, falei isso, pessoal, contando o banheiro, tá? Tinha até cozinha, 30 metros quadrados. Então tudo, tipo tudo. Ficamos lá, falei, não tem problema, vamos ficar aqui. Atendi a cliente, eu lembro que era uma mesinha na entrada, juro, desse tamanho, ó. Minha mesa de reunião foi isso aqui, 4 anos. Isso aqui, ó. A gente chegava a colocar 6, aqui assim, ó. Ó. Pega a caneta. Ah, quer pegar uma água? Pera, eu já vou levantar. Aí você ia, levantava, faz parte. Comecei pequeno. Hoje eu consegui levar meu escritório para Paulista, hoje ele está na região mais conhecida de São Paulo. Não é a mais nobre, mas é a mais conhecida. E hoje eu estou num espaço, lá só de uma andar, a gente está com quase 200 metros quadrados. Então, óbvio, hoje cresceu o escritório, hoje evoluiu, mas a gente começou com a mesinha assim, hoje até bate foto, hoje eu consigo fazer uma reunião com de 12 a 14 pessoas sentadas na mesa, na sala de reunião. Então cresceu, evoluiu, mas começou com essa mesinha redonda aqui. Então a localização, pessoal, envolve preço. Mas é lógico, estar perto de fórum, estar num local movimentado, de repente perto do sindicato, você pode também pensar nesses critérios. Para mim, foi muito mais a questão do preço do que eventualmente outra coisa. Então eu acho que, infelizmente, preço, quanta grana você tem, acaba definindo e muito no começo da carreira, especialmente nessa. Gestão não tem jeito. Bom, e aí nós temos problemas práticos de gestão, né? Nós temos isso, contratar uma secretária. E aí eu sempre falo, quando eu dou aula de trabalho, eu vejo muita gente defensora fervorosa dos direitos trabalhistas. Muito bem. Aí monta o seu escritório, se depara já com uma situação assim, eu tenho que contratar uma secretária, só que se o escritório contratar uma secretária, essa secretária será empregada com vínculo empregatício, com todos os direitos. Ela vai faltar, ela vai engravidar, ela vai ser estável, ela vai responder duro para você, você vai ter que mandar embora e contratar uma outra secretária. Então qual é a opção que eu adotei no começo e agora eu mantenho, mas embora eu tenha a secretária? Eu contratei, pessoal, nós temos hoje várias empresas que oferecem serviços, as secretárias virtuais, as secretárias eletrônicas. Até hoje eu tenho. Então hoje, se você ligar no meu escritório, você pode ligar o horário que for, mesmo de final de semana. Alguém vai atender o telefone, vai anotar o recado e vai passar para o escritório. A gente chega no escritório e acaba retornando.
Então, não sei como é que está aqui em Vitória, etc., mas lá em São Paulo nós temos várias opções de secretárias virtuais. Como que a gente paga isso na gestão? A gente paga por número de atendimentos. Então, é uma pessoa da empresa que atende o telefone, fala, pois não, anota o recado, fala qual que é a casa, qual é o recado, qual é o advogado, e depois passa bonitinho para a gente. Além de passar em áudio, a gente recebe por e-mail quem ligou, o horário que ligou e um resumo do atendimento. Então, até hoje eu mantenho o serviço. Infelizmente, qual é a vantagem da secretária virtual, pessoal? Eu não tenho direitos trabalhistas, não tenho estabilidade, não tenho... Entendeu? Agora, vou falar. A secretária virtual também apresenta problemas? Apresenta. Por que apresenta? Você não precisa ter alguém, eu já vou chegar lá, fazer o tete a tete com o cliente, ter um relacionamento mais próximo. A secretária virtual não faz isso. Então, hoje eu tenho as duas. Eu tenho secretária física e secretária virtual, mas eu acho que é um serviço especialmente para quem está começando, tá? Agora, tem que ter, pessoal, tem que ter, porque o cliente fica louco da vida quando liga no escritório, ninguém atende e ninguém retorna. Eu, no começo da carreira, eu cheguei a perder vários clientes por causa disso. E hoje, não sei aqui em Vitória, pessoal, em São Paulo, hoje você tropeça em alguém de terno, é um advogado. É sério, nós estamos em mais de 400 mil lá em São Paulo. Mais de 400 mil. Então hoje a opção de advogado lá é o que não falta. Então você precisa trazer diferencial para você sobreviver no mercado. Então essas secretárias virtuais, eu acho que representam uma opção. Mas assim, os clientes eles querem um atendimento mais próximo. Então eu acho que ter alguém para atender o telefone, ter alguém para retornar. E mais, hoje não é só isso. Hoje eles querem o nosso WhatsApp. E não vem você falando que você não vai dar seu WhatsApp, porque o seu colega vai agradecer. Continua assim, não dá seu WhatsApp. Isso não dá seu WhatsApp. Ah, eu não dou WhatsApp. Ah, eu não atendo fora do horário comercial. Perfeito. Fica tranquilo que o seu colega vai pegar o seu cliente. Parabéns. Fica bem tranquilo. Ele vai agradecer esse seu atendimento. Eu estou recebendo, pessoal, lá no meu escritório, muita gente que está chegando assim. Lá nós temos os grandes escritórios do país, vocês sabem. Lá em São Paulo você tem Pinheiro Neto, Tosini Freire, Matos Filho, Machado Meira, Siqueira Castro, por aí vai. São grandes escritórios, com grandes advogados. Mas qual que é o grande problema muitas vezes? Eles não conseguem fazer um atendimento o quê? Pormenorizado. O cliente vem louco da vida. Ele fala um absurdo, eu fui lá, não sei nem qual é o advogado que está tocando meu processo, não consigo tirar dúvida. Doutor, dá seu zap? Com o maior prazer, está aqui o zap. Tô o zap aqui, ó. Zap. Ó, hoje, vindo para cá, eu recebi um zap. No hotel agora, sério, eu respondi 2. Eu respondi em áudio. Ó, pum, pum, pum. Ó, nossa, áudio é a melhor coisa, né? Do que você vê. Mais rápido, né? Você, pum. Às vezes eu tô me trocando, já, pum, já responde um, já pau, outro, já pum. Só o dedinho, assim, fazendo assim, respondendo os áudios. E tudo, vai fazer o quê? Ah, eu gosto de fazer isso? Lógico que eu não gosto. Mas se foi uma demanda do mercado, eu procurei fazer. Então essa proximidade, esse atendimento acaba sendo fundamental. Você precisa ter também tudo isso aqui no escritório na gestão. Quem vai captar os clientes, quem vai atender os clientes e quem é o responsável pela gestão financeira do escritório. Cada um com o seu perfil. Então como que a gente desenhou? No meu talvez foi fácil essa parte. Porque hoje quem é o grande responsável pela captação sou eu. Pela exposição que eu tenho, pelo número de alunos. Então hoje eu tenho muitos clientes que foram ou são meus alunos. Além disso, recebo muita indicação de colega, de amigo. Então hoje eu sou o grande advogado que leva cliente para o escritório. Sou eu. Agora, essa parte de atendimento aos clientes. Eu faço atendimento, mas hoje nós temos advogados que cuidam só disso. Às vezes eu estou indo trabalhar, eu ligo lá. O advogado chama a Mariana. Eu falo, Mari, liga para o cliente tal, vê como é que estão as coisas, está tudo bem, está tudo certinho, etc. Então você tem que ter essa preocupação de atendimento ao cliente. Manda um zap, dá uma ligada, manda um e-mail, tenha um atendimento próximo ao cliente. Tem que fazer um pouco a mais do que a maioria está fazendo. Eu acho fundamental. E a gestão financeira? Juro por Deus, é minha esposa. Ela, nossa senhora. Ela não libera um centavo fora da curva. Um centavo. E ela é meio bravona, assim, sabe? É meio brava. Então, eu tomo porrada, meu sócio toma porrada, todo mundo lá é show de horrores, pancadaria para todo mundo. Mas por que ela pensa nisso?
Ela pensa no futuro, mas porque começou a trabalhar com 13 anos e daqui 3 anos já está com cidade de aposentar já, por incrível que pareça. Então eu tenho uma experiência de trabalho que eu falei, bom, se ela tem essa experiência maior que a nossa, nós colocamos a gestão para cuidar da parte financeira. Se fosse meu sócio, ele mesmo fala, ele torraria tudo. Ah, entrou, tirou. Entrou, tirou. Sabe, ele se preocupa com o mês. Entrou, pá. Ah, no mês que vem é exatamente o contrário da visão que ela tem. Então você tem que colocar de acordo com o perfil em relação à gestão. E eu vejo que muito colega não se preocupa com isso. Quantos escritórios em São Paulo que não dá certo? Justamente por causa disso. Não ter reserva e não ter gente preocupada com a gestão financeira do próprio escritório. Pessoal, veja, não parece que eu estou dando aula de franquia isso aqui ou não? É uma franquia, pessoal. É uma empresa que visa lucro. Você tem que ter uma visão empresarial do escritório. Bom, profissionalizar a gestão do escritório. Controle sobre o que acontece no escritório. Evitar perda de tempo com atividades repetitivas. Essa parte aqui, quanta gente perde tempo? Pessoal, para ser um bom escritório, para ter um bom escritório, você precisa ser organizado. A organização é fundamental. E o que mais a gente vê em São Paulo é o pessoal desorganizado. Sabe coisas básicas? Modelos de peça, organizar banco de teses, banco de jurisprudência, ter todos os casos separados bonitinho na pastinha, tudo organizado. Você vê advogados fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, a perda de tempo que se tem com a desorganização. Você precisa implementar no escritório uma gestão organizada. Então lá nós temos pastas na rede de todos os modelos de peça, de teses, as teses que nós construímos, jurisprudência pesquisada toda separada por assunto. Então qualquer um do escritório na rede consegue acessar. Eu pego a advogada e falo, doutora tal, entra no caso tal, ela, no computador dela ela já entra, tem direitinho, já peças, o caso, as teses, tudo separado por cliente, por tese, a gente consegue cruzar a informação ou organização. E o que a gente ganha com isso? A gente consegue ter mais volume mantendo a qualidade. O que eu acho que, imagina, todo caso que você pega, excelentíssimo senhor, doutor, pessoal, para. Quanto tempo você está perdendo em atitudes o quê? Repetitivas. Você precisa padronizar o atendimento. Lá no escritório eu faço reuniões até da linguagem como a gente trata o cliente, da forma de lidar. Ele não pode identificar que ele fala comigo, eu falo uma coisa, fala com a minha esposa, eu falo outra coisa, fala com o meu sócio, fala outra coisa. Existe uma linguagem padronizada do escritório. A gente fala sobre determinados assuntos, a mesma linguagem. Dou um exemplo simples. Depois de erros que nós cometemos no passado, hoje, a gente, antes de distribuir uma ação, a gente manda um e-mail para o cliente com, por exemplo, a reclamação trabalhista no Word com controle de marcação. A gente não tem vaidade nenhuma de ele inserir de fatos o que ele quiser inserir. Pode inserir. Fez 2.000 horas extras? É isso mesmo? Pode colocar, pode colocar. Trabalhava sábado, domingo, é isso que você fez. Quer colocar? Pode colocar. Aí ele liga para o escritório, fala, doutor, eu mexi. Eu falei, não. Você vai mandar um e-mail dizendo que está de acordo com as suas alterações. Ele manda o e-mail, a gente distribui. Por que isso? Teve uma audiência que a gente fez, a colega minha fazendo. O que o Zé Gracinha falou na audiência? Excelência, a doutora colocou, nem sabia que estava isso na peça. Sendo que ele pediu para colocar. Hoje nunca mais. Hoje é tudo, no mínimo a gente pede o que do cliente, pessoal? No mínimo a confirmação. WhatsApp, e-mail. Proposta, eu nunca esqueço, uma foi eu que errei. Atendi um cliente, era dezembro, mandei a proposta de honorários. Ela sumiu. Depois teve Natal, Ano Novo, recesso, etc. Voltamos a trabalhar. Dando o carnaval, já tinha organizado a viagem, tudo pago de carnaval, etc. Reunião urgente no escritório. Chego lá, aí que eu lembrei. Falei, nossa, eu atendi em dezembro e tal. Ele falou, doutor, eu pensei naquela proposta lá, estou aceitando. Fui olhar, estava dando a prescrição bienal. Eu falei, declino, ele com a minha proposta impressa. O que eu fiz?
cancelei minha viagem de carnaval para pegar esse caso, com medo de ser representado na OAB e o que ele ia fazer. Com a exposição que eu tenho, meu teto é de vidro. E hoje está mania lá em São Paulo, não sei como está aqui em Vitória. O que os clientes estão representando advogado na OAB, entrando com a ação de indenização pela perda de uma chance, eles estão ameaçando a gente. Eles ligam ameaçando. Então veja, se a gente está com esse teto de vidro, a nossa responsabilidade é muito maior do que foi no passado. E o que a reforma trabalhista contribuiu bastante para isso também. Porque é lógico, ela retirou o poder do juiz, ao mesmo tempo aumentou o poder o quê? Do advogado. E hoje os advogados estão com sérios problemas, inclusive lá no Tribunal de Ética e Disciplina da própria OAB nesse sentido. Tá? Bom, automação da rotina do escritório. Software jurídico. Nós utilizamos lá, né, a gente hoje também utiliza um outro que a gente mandou fazer, mas o Promad, né, que era um que a gente tinha, que a gente utilizava, que era conveniado com a OAB, era simples, mas especialmente tem que ser funcional. Você tem que utilizar um software jurídico que acaba facilitando o acompanhamento dos andamentos de processo. Publicações, prazos. Nós temos problemas sérios de advogados perdendo prazo, pessoal. Advogado perdendo prazo, advogado... nossa, eu não sabia que tinha saído a publicação. A pior coisa que tem, eu acho, é o cliente ligar no escritório, quer falar com você. Ele fala, doutor, se é uma publicação, você não sabe o que é. Qual a sensação que dá? Ele, lógico, ele vai acompanhar aquilo de perto. Só que você, como advogado, você tem que acompanhar aquilo de perto. Então, utilizar um software, ainda que simples, mas funcional, eu acho fundamental. Que leva ao gerenciamento do andamento dos processos. O que eu estou mandando para os clientes, pessoal? Eu estou mandando um relatório periódico de andamento processual para cada cliente. Isso eu consigo extrair desse software. Então, eu estou mandando para ele exatamente quando sai a publicação e eu explico. E eu coloco no e-mail, qualquer dúvida pode ligar no escritório. Eles ligam lá e eles falam, doutor, o que foi esse último andamento? O que é isso? E você acaba explicando. Teve um que pediu uma reunião para eu explicar de ponta a ponta, de quando começou até onde estava. Eu fiz uma reunião explicando ato por ato, eu peguei exatamente o andamento, eu falei, teve isso, depois teve isso, teve isso, teve isso, teve isso. Ele queria, eu acabei explicando. Agora, só para vocês refletirem, eles não têm o direito de saber e acompanhar o caso que é deles? Ponto de interrogação. Ou esse ato é nosso? Se a gente está em nome alheio, defendendo o direito alheio, de quem é a causa, pessoal? Não é nossa. A causa é do cliente. Então ele tem o direito de acompanhar de forma pormenorizada o andamento do processo. Só que eles estão exagerando, né? Por exemplo, essa semana até publiquei, eu fiz uma sustentação oral, foi quarta-feira. Quinta-feira. O cliente quis ir junto. Eu falei, meu amigo, lá não é lugar para cliente, só vai ter advogado, ele é engenheiro. Terno e gravata, não porque eu quero ir, eu quero assistir. Eu falei assim, eu vou ser avaliado lá, como é que vai ser? Você vai estar com uma pranchetinha com nota, avaliando. Mas ele quis ir, então ele chegou, ele pegou o crachazinho dele. Quando eu comecei a sustentar, juro por Deus, ele entrou no meio da ação de julgamento, ficou assim, braço cruzado me olhando. Imagina, então eu sustentando aqui, aí eu olho meio de lado, o rabo de olho, tá ele assim, ó, braço cruzado. Falei, nossa, pronto, vou atacar alguma coisa em mim, fazer que eu vou ser ameaçado. Agora, eu pude impedir de ele me acompanhar na sustentação oral? Não pude, porque o caso é dele, o ato é público. Falou, ok, tudo bem. Ele era o único cliente lá, porque só tinha advogado. Mas eu informei, e qualquer ato do processo, a gente envia para os nossos clientes, para que ele tenha noção, discernimento do que está acontecendo. Esse nem precisa, porque ele acompanha, ele sabe até antes que o próprio juiz qual é o ato processual. Com certeza ele está tão empolgado lá, que ele até deve estar orientando o magistrado no andamento do processo, com certeza. Quase ele já está no ius postulandi junto, né? E por aí vai. E como eu falei, gerenciamento de andamento de processo, envio de relatórios, cumprimento de prazo, relatório de andamento dos processos, organização das atividades, delegação de tarefas. Isso eu também errei bastante. Eu acho, pessoal, assim, e aí envolve desde a sociedade até a escolha de quem trabalha no escritório. Quanto mais centralizador você for, pior será. Você tem que aprender a delegar tarefas e montar um time, uma equipe
que cumpra aqueles prazos e aquele andamento da melhor forma possível. E daí o que é fundamental, uma gestão de pessoal. Essa gestão de pessoal, manter a equipe motivada, senso de responsabilidade, qualidade no atendimento ao cliente. Tem uma advogada que eu já estou pensando, eu quero dar algo especial para ela, porque ela é muito boa, ela se destacou em relação aos outros. Ela foi minha aluna, eu a contratei, e ela se dedica mais do que os outros. Então ela, é óbvio que eu tenho que dar, naquele meu critério para ser justo, como eu adoto meritocracia, se ela se dedica mais, eu estou pensando em dar uma bonificação grande para ela no final agora do ano. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou tentando manter um relacionamento próximo com ela, motivada, que agora no feriado eu convidei ela e o noivo dela para a gente passar o feriado na minha casa de campo. Talvez não precisava fazer isso. Mas por que eu fiz isso? Porque a ideia é deixar a pessoa próxima, a pessoa motivada, porque quanto mais motivada ela tiver, mais eu sei que ela vai se dedicar, ela não vai pensar em sair ou em trabalhar em outro lugar. Eu vejo muito sócio, muito gestor, tratando o empregado de qualquer jeito, ou maltratando o empregado. Pessoal, pode ter certeza, além de cair a produtividade do escritório, fatalmente a primeira oportunidade que ele vai ter de te deixar, ele vai fazer. Você precisa ter uma equipe que confie em você, que admira você. E isso envolve gestão de pessoas, o que eu acho muito difícil. Ser um gestor de pessoas, ser um líder, mas ser um líder não pela força, mas um líder pelas atitudes. As pessoas têm que olhar para você e ter admiração pelo seu trabalho, não porque você é um cavalo tratando os empregados. Então esse método rude, eu acho assim, uma coisa é você chamar a atenção porque a pessoa errou, isso é um ponto. Outra coisa é ser um cavalo no tratamento. Eu sempre falo, o tratamento cavalesco. A pessoa com certeza, a primeira oportunidade, ela pode te deixar na mão no momento que você mais precisa. Ela não vai ter nenhum pudor de te abandonar. Então essa gestão de pessoas, aliada a toda essa gestão financeira, etc., eu acho fundamental. Agora eu te pergunto, nós tivemos esse treinamento? É só uma pergunta, tivemos isso aqui? A gente sabe gerir pessoas? Então, eu vou exagerar, mas é o que eu penso. Talvez a gente deveria fazer um curso de administração de empresas. Ou se criasse algum curso envolvendo gestão do escritório, ele completo, porque é sério. É uma visão, como eu disse, eu só tive por causa da minha esposa. Em nenhum momento eu pensava nessas coisas, porque a faculdade não me preparou. A faculdade me deu preparo jurídico, mas não preparo com pessoas. E cada ser humano é um ser humano. Você tem que saber entender os problemas que cada um tem. Tem dia que vai estar melhor, tem dia que vai estar pior. Igual mulher, com todos os respeitos, não me levem a mal. Mas tem dia que você tem que, nossa, seu cabelo, tá bonito. Mas não é assédio, porque senão é assédio também, etc. Poxa, parabéns pelo seu trabalho, vamos tomar um café. Tá com angústia, aconteceu alguma coisa? Conta, o que aconteceu? Sabe, dá uma atenção. Parece besta isso, mas você deixa as pessoas o quê? Motivadas. Elas se sentem importantes, elas se sentem acolhidas, elas se sentem que elas fazem parte de um time, que elas fazem parte de uma equipe. Eu acho isso fundamental. Isso demorei também tempo para aprender, mas eu acho que você tem que ter. Pensou essa questão, o relacionamento mais próximo ao cliente, novas formas de relacionamento. Pessoal, veja, eu estou conseguindo atender os meus clientes à distância com a evolução da tecnologia de uma forma muito legal. Então, como eu disse, áudio de WhatsApp, estou usando bastante. Skype, estou usando bastante. Eu estou usando muito Skype. Então, às vezes o cliente quer não sei o que lá, quer falar urgente comigo. Eu estou em palestra, eu estou fora. Eu, no celular mesmo, entro no aplicativo Skype, faço um Skype com ele. A gente já fez FaceTime, já fez com o cliente. Ué, ele queria falar comigo? Teve um, doutor, eu quero te ver. Eu falei, não, mas eu estou te mandando, não, doutor, eu quero te ver, eu quero olhar para você. Eu falei, tá bom, pode ser um Skype? Aí você me vê. Tá bom, a gente se viu. Olá, tudo bem? Ué, ele queria me ver. Eu falei, tá bom, então vamos se ver. Então, tudo bem, fiz um Skype com ele. Mas essa ideia do follow-up, eu acho que esse acompanhamento, essa relação ativa entre advogado e cliente é fundamental. Eu sei, pessoal, que muitos estão me olhando e falam, em off, que saco, cara, putz,
né? Eu tenho que ter minha vida pessoal, eu tenho que desconectar. Mas qual é o problema? O pessoal está fazendo. E se você não fizer, o seu colega vai fazer. E se existe uma concorrência séria entre a gente, pergunto, por que ele vai ficar com você? É só uma pergunta. Se você não faz, se você não dá WhatsApp para ele, se você não faz Skype, se você não dá relatório de andamento de processo, te pergunto, por que ele vai ficar com você? Se o outro faz o que você faz e mais tudo isso. Não, é só reflitam. Não estou falando que sim ou que não. Porque eu comecei a fazer essa reflexão para mim. Ou você acha que o que eu estou falando eu sempre fiz? Não. WhatsApp eu resisti muitos anos para dar. Muitos anos. Porque eu achava que eles iam importunar. E o que eles estão fazendo? Importunando. Entendeu não, raciocínio? Eu achava que não só, hoje eu tenho a certeza que isso acaba acontecendo. Porque o pior é que você manda um áudio, aí vem a volta. Nunca vai só, entendeu? Vai, volta. Vai, por que só? Eu estou mandando áudio, igual o juiz faz a sentença, eu estou sentenciando, mas a minha sentença não tem omissão, contradição, obscuridade, e que os embargos serão protelados. Vou mandar um áudio, o meu áudio não tem omissão, contradição, obscuridade, etc. Não cabe contraditório, ampla defesa, nada em relação ao áudio, né? Bom, qualidade, isso já acabei falando. Bom, e aí aqui, para a gente fechar, já está dando exatamente 1 hora, falo bastante, né? O trabalho de excelência, de a gente identificar e resolver os problemas de forma ágil, organizada, verificando a ordem de relevância e prioridade, aprender com os erros, e aí fatiar com essa pergunta se vale a pena. Pessoal, vale a pena tudo isso? Eu motivei ou desmotivei vocês com toda essa parte de gestão? Lógico, diante do tempo, né, pessoal, que a gente tinha 1 hora, mas eu acho que vale muito a pena, vale demais a pena. A conquista é muito gostosa, e passar por desafios, isso acaba motivando, deixa a vida ter sentido. Você imagina se tudo viesse de mão beijada, entregue, um escritório de sucesso, que graça que teria. E hoje eu posso falar, grande motivação que eu tenho, eu ir lá comprar minhas coisas com o dinheiro do fruto do meu trabalho digno, não roubei ninguém, não etc. Fui lá, comprei minha casa, comprei meu carro, comprei meu patrimônio, as viagens que eu faço. Eu vou lá e eu pago. Eu pago porque é fruto do meu trabalho. Isso eu acho fundamental. Porque eu trabalhei, eu construí, etc. E de certa forma, a gente está contribuindo para uma sociedade melhor. Então, o que eu queria deixar de recado para vocês, fechando aqui a palestra? Vale muito a pena tudo isso. Vale muito a pena ter todas as preocupações. Vale muito a pena pensar numa nova advocacia. Até porque nós entramos na 4ª fase da Revolução Industrial, que a gente chama de Indústria 4.0. A gente entrou agora com a cybertecnologia e a inteligência artificial. Vocês viram essa semana que saiu a notícia, criaram o primeiro advogado com inteligência artificial que ele consegue tomar decisões. Então eles já criaram a inteligência artificial no direito. Então se isso foi criado, é natural que além de tudo isso, a gente ainda vai ter a competição do advogado virtual. Daqui a pouco vai ter o palestrante virtual, o professor virtual, né? Eu sei que eu estou exagerando, mas a gente precisa pensar diferente, pensar fora da caixinha. Mas eu garanto para vocês, que se vocês encararem o desafio, vai valer muito a pena, vocês vão sobreviver com certeza. Os bons, aqueles que se dedicam, sempre tem espaço para trabalhar. Meu pai sempre falava isso. Para aquele que estuda, para aquele que trabalha com dedicação, com disciplina, paciência e perseverança, esse sempre vai ter trabalho. Agora, se você parar no tempo, ficar resistente e continuar atendendo o seu cliente dessa forma que você faz, depois não reclama do seu escritório degringolar e você ter que até mudar de área, como acontece. Então eu prefiro que você quebre esse paradigma, fala, está acontecendo isso, é uma nova realidade, é uma nova advocacia, eu preciso pensar mais em gerir o escritório como empresa, como administração, buscando conhecimento em outras áreas, preocupado com gestão de pessoas e esse follow-up em relação ao cliente. Eu acho que vale muito a pena isso, né? E repensar o que você vem fazendo até agora. Especialmente a você, a jovem advocacia. Qual é a vantagem que vocês têm da gente?
Eu estou passando para vocês isso aqui, que não foi muita coisa. Ninguém me deu isso aqui. Essa palestra eu montei de coisas que eu vivi. Só que eu montei no avião, montei no hotel, de experiência, que eu falei, bom, deixa eu passar para eles exatamente todas as minhas angústias, o que eu passei e a quantidade enorme de erros que eu cometi para chegar onde eu cheguei. Se eu de coração pude deixar o seu caminho um pouquinho mais reto, um pouquinho mais retilíneo, para você tirar um pouco esses percalços, essas vicissitudes, intempéries, pelo menos eu fico feliz. Mas olha, vibrações positivas para vocês. Acredito e confio muito em vocês. Todos vocês têm um valor, sabe? Todos vocês, muitos aqui foram meus alunos. Fico muito feliz e emocionado de ter vindo aqui, vocês já advogando, a história de vocês, e lutando e batalhando. É assim que funciona. E viram, no passado vocês achavam que o exame de ordem era a pior coisa do mundo. E a gente falava para vocês que a luta estava apenas começando, que era o primeiro desafio dentre muitos que virão. Mas que eu posso afirmar, vale muito a pena de coração. Tá certo? Então, agradeço demais a atenção de vocês. Sortearemos agora bolsas do Damásio, livros, aquela história toda. Mas espero que eu tenha contribuído. E depois eu fico à disposição também para tirar outras dúvidas. Quem inteira, eu fico à disposição. Pessoal, obrigado mesmo de coração. Bom evento para vocês.